Olá, estamos mais uma vez aqui com o podcast Empreende Alto Tietê. Hoje estou recebendo um grande amigo aí, um companheiro de Rotary Club também, o Fábio Fernandes. Vou passar para ele então aqui, para que ele possa fazer a sua apresentação. Com você, Fábio. Tudo bem, Quintino? Ótimo dia. Bom dia. Prazer estar aqui no seu momento, né, nesse podcast, falando um pouco de mim, né? Eu estou aqui na cidade há mais ou menos aí uns 45 anos, né? Vou fazer 50 esse ano. Pouquinho, né, Fábio? Pouquinho. Vim muito pequeno para cá, então me considero aí de coração poense, né? Se não for de coração, eu casei com uma poense nata, né? Nasceu na cidade, né? A dona Eliana, né? Minha esposa. A gente está junto aí mais de 30 anos, então a nacionalidade eu já peguei por aí, então, né? Perfeito. Tenho 3 filhas também, né? Aproveitando e te perguntar mesmo, né? A Beatriz com 25 anos, tá esperando aí a próxima herdeira, né? Nossa, é vovô, né, meu? Que legal, exatamente. Bacana, uma alegria, rapaz. Ela tá de 5 meses, logo até dezembro, aí, começo de janeiro, a Lia tá pintando por aí. Nossa, mais uma menina, né? É. Tem a Sabrina também com 20 anos e a Laurinha, que é minha caçula, com 17. Parabéns, todas encaminhadinhas, né? Graças a Deus, todas aí já. A sua menina, ela já fez a faculdade também, isso? A mais velha? A mais velha terminou Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. Isso, e aí ela estava muito num pique, né? Ela falou assim: vou fazer a tua faculdade, o que você acha que eu faço? Você faz direito, né? Eu acho que é legal, complementa, né? E ela já está no 2º semestre de direito. Legal. Fala em formação, você tem formação também, né? Fala pra mim. Eu tenho técnico em contabilidade, né? Pelo antigo municipal, né? Hoje o pessoal conhece como Lito Header. E sou formado advogado também com a AB ativa, mas eu uso a advocacia mais para o propósito do escritório da Intercom. Auxiliar, né? Sim. Na verdade, então você realmente tem a carteirinha da OAB. Você não é bacharel, né? Não, você sou bacharel. Sou advogado mesmo. Advogado. Bacana, Fábio. Legal. Bom, a gente vai falar um pouquinho, eu quero que você fale um pouquinho lá do começo, né? Porque aqui a ideia do nosso podcast é trazer a trajetória e as pedras carregadas no meio desse caminho. Eu acho que todos nós temos essas pedras para carregar, carregamos, e se estamos hoje onde estamos é porque a gente teve sucesso nelas. Então eu vou pedir para você falar um pouquinho, começar lá de quando você terminou a faculdade, você terminou o técnico, aí você me fala um pouquinho sobre isso, tá bom? Sim, eu fiz o técnico em contabilidade, e aí meu pai era contador também, né? É contador ainda. E aí eu até gostava de informática, viu, Quintino? Sem fazer processamento de dados, eu me ensino. Mas aí o pessoal fazia um curso técnico para fazer uma faculdade, então para mim não fazia sentido. Eu sabia que com o técnico em contabilidade eu já conseguiria ali empreender e ter uma renda, né? E aí meu pai empreendia em muitas áreas, né? Eu já ajudava ele, já era boy, fazia serviço de leg trás, né? Vamos falar o nome do pai, né? O Marcelino do Prado. Marcelino do Prado, grande Marcelino. A sua mãe é? Luzia Helena, isso aí. Luzia. Fábio Fernandes é da parte da mãe. Da mãe, isso. O Prado é o pai. Do pai. Bacana. Abraço para os dois aqui, não é isso? Sim. Então, é um casal assim bem emblemático, né? Muito queridos lá pelo Rotary Club. Sim, também, nossa. Voluntários, é isso aí. Desculpa te cortar, mas vamos lá. Tranquilo. Falando o nome do meu pai, é até interessante, né? Eu era para ser Marcelino, né? Também nessa sequência. Porque ele é Marcelino do Prado. O pai dele é Marcelino do Prado Júnior. E o avô dele, né? Meu bisavô, Marcelino do Prado também. Então, era para mim ser Marcelino também. Quem fugiu com isso? Agradeço a minha mãe por isso, né? Bacana. Minha mãe que não deixou. Mas voltando da questão profissional, então a gente já trabalhava junto, fazia esse trabalho de boy, né? Levava as coisas, buscava, ia muito na junta comercial em São Paulo, na época na Rua Maria Antônio, né? Certo. E aí ele começou a empreender, tinha uma espécie de uma convertedora de papel, a área de informática também ele gostava muito, tinha uma empresa de desenvolvimento de sistemas, ele estava voando, né? E aí ele falou assim, cara, eu tenho 5 clientes, mas eu não quero mais cuidar disso, e eu preciso que você pegue, senão eu vou passar para alguém. E aí eu falei assim, não, bora, né? É o que eu penso. E aí a gente começou a trabalhar, e aí eu né, sempre fui meio que muito certinho, muito profissional, né? Eu conheci você assim, hoje já não é tanto, mas era meio turrão. Sim, exatamente. E aí eu passo umas 5 clientes, né? Que arrogância, né? Eu penso hoje, né? Mas não é. O caminho que eu segui era o caminho que levou até onde eu estou hoje, né? Então, na verdade, era o profissionalismo já batendo na porta, né? Então, eu mando uma circular para os clientes, olha, a gente é amigo, começou com uma amizade, eu estou assumindo agora e a gente vai ter mais
vai continuar sendo amigo, mas vai ter uma pegada profissional. E aí, nesse primeiro ato, né, de 5 clientes, já perco 20% da carteira, né? Um falou assim, não, se é assim eu não quero. Aí eu, né, turrão, como você falou, né? Então, se você não quer, também eu não quero. Então, pode seguir seu caminho. Mas a gente vê que foi um caminho de prosperidade, né? Esse caminho foi o certo, porque hoje a gente atende aí praticamente 200 clientes, né? A carteira está em 200 clientes. 200 clientes. Bacana, parabéns. Falar um pouquinho assim, nós nos conhecemos no período de 2012, mais ou menos? Por aí. 2012. Anterior a isso, antes da gente se conhecer, vamos falar um pouquinho, você, aí tá certo, você montou o escritório, né? Já estava com a esposa no escritório? Sim, ela, sim, ela a gente casa em 98 e ela... Eu começo com meu pai em 94, a gente fica 2, 3 anos juntos, muita divergência de ideias, muito choque, né? E aí cada um escolhe seguir um caminho. E aí em 2010 a gente regulariza essa saída dele com a entrada da minha esposa como sócia. Legal. Então, em 2010, ela entrou na sociedade e já era sua esposa. Sim. Bacana. Nesse interview, você também, pelo que eu me lembro, quando a gente se conheceu, você tinha entrado alguma coisa em política também, né? Você participou de algumas ações políticas? Eu faço 18 anos em 98, né? E aí eu já me filio ao PSDB na época. E aí vou acompanhando, vou participando do diretório. Em 2010, a gente o PSDB participa do governo do final do Roberto Marques. E aí a gente tem... Você era filiado no PSDB? Eu era filiado. Acho que membro do diretório, provavelmente. E aí eu falo a minha esposa está grávida da Bia, né? Isso em 2000. E eu digo pro presidente, né, que era o Vivona, eu falei assim, olha, eu não consigo sair vereador esse mandato, porque essa campanha, porque minha esposa está grávida, a gente precisa dar uma força em casa e tal. Tem a empresa também, ela me ajudou na empresa, então, quer dizer, ela vai meio que desfalcar a empresa e eu vou ter que cobrir tanto a empresa quanto, né, ter essa figura de pai. E aí ele olha para mim e fala assim, candidato vereador você não pode, né, mas e secretário, você pode? Peraí, vamos pensar nisso com mais carinho. E aí, essa participação do governo, a gente acaba indo como secretário de Serviços Urbanos, né? Então, Serviços Urbanos de abril até o final da gestão, praticamente. A gente Esse governo era do Roberto Marques. Você participou então como secretário? Participei como secretário. E a experiência? Cara, é diferente. O particular, né? Eu sempre uso o mesmo exemplo. O particular queima uma lâmpada, você abre a gaveta, pega o dinheiro do caixa, vai lá, compra a lâmpada e troca, e é muito rápido. Então, para quem está no privado, quando vai para o público, estranha um pouco. Tudo é muito travado, é licitação. Então, você não tem, mesmo que você tenha velocidade, você trava ali na burocracia do governo. Mas, assim, a gente teve uma experiência muito legal, tinha uma equipe muito boa. Fatores climáticos também, a nossa preparação, a gente não teve enchente no ano seguinte, né? Era final de mandato, início de mandato, meio de mandato? Comecei em abril. Era começo de mandato dele? Mandato ou não? Não. O Jorge Allen, que foi o prefeito eleito, e o Roberto era vice. O Jorge Allen vem a falecer. E ele assume como prefeito. E aí a gente tinha o Estado junto, né? O governo do Estado era nosso, né? Na época era se não me engano, não sei se era o Covas ou se era o Geraldo já na época. E aí o meu partido rompe, um partido na cidade rompe com o prefeito, e é muito engraçado, né? Segue por outro caminho, mas eu já tô lá, e aí a gente vai articulando, e o Roberto entendeu que é interessante a gente continuar pela parceria com o governo do Estado. Mesmo que municipalmente o PSDB tivesse rompido, o PSDB municipal sai com Wagner na época, né, para candidato a prefeito. Mesmo eles tendo rompendo, a gente continua lá, mas como um vínculo com o governo do Estado. Legal. Você ficou por 10 meses? 10 meses, isso mesmo. Legal. Depois disso... Em 2002 eu venho presidente do partido. Você chegou a ser presidente do partido? Isso, eu venho presidente do partido. 2 anos? 1 ano? 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. E aí em 2004, campanha. 2002 já é campanha, né, para governo, e aí eu coordeno as equipes da região do Alto Tietê. Nós tinha ali 40 e poucas pessoas. Eu fico coordenando. O candidato era o Alckmin? O Alckmin, exatamente. Você foi vereador nesse período? Não. Não. Tá. Em 2004 eu saí vereador, e aí eu tenho 211 votos, mas não chego nem a suplência. Mas eu acredito que foi um resultado bom. Foi uma campanha mais consciente, eu não gastei tanto. Mas pé no chão. Mas aí é aquele momento que eu digo, bom,
pode ser que um dia eu venha participar da política de novo, mas quando tiver empresa, né, empresa estruturada, família, né, as filhas todos encaminhadas, se a gente estiver tranquilo, eu volto a contribuir para a sociedade. Tá próximo, né? Eu imagino que sim. Você agora acabou de dar uma luz aí para muita gente, que tá próximo. Família estruturada, empresa estruturada. Porque quando nós nos conhecemos, 2012 mais ou menos, 2010, ou 11, né? Que ainda estávamos com o Ângelo na presidência, você era vice dele. Você foi vice por quantos presidentes? Ou por quantas gestão? Se eu não me engano, 2 do Ângelo, né? A sua e o do Charlinho, né? Muita experiência, né? Muita experiência. Você chegou à presidência da Associação Comercial com muita experiência. Mas a gente vai falar um pouco disso depois. Legal. Vamos falar um pouquinho antes. Aí a gente se conheceu aí, acho que no bate-papo, você e o Ângelo. Exatamente. Quando eu estava pretendendo vir à presidência da associação, na verdade eu não, vou ser bem sincero, tá? Quem colocou nessa também foi o Ângelo. Grande Ângelo já estava aí bem com mandatos já bem fortes aí, ele fez 2 mandatos ou 3, se não me engano. Foi 2. Foi legal que ele falou que eu tô cansado um pouco dessa história, né? E ele foi, a gente precisa mudar, oxigenar um pouquinho, e ele me convidou para vir a ser presidente, né? Eu falei, fiquei surpreso, foi uma grande honra ter eu sempre te acompanhei, né? Sempre vi na cidade, vi que, né, você tinha uma apresentação, uma presença, né? Sempre estava ali, né? E aí quando a gente sentou para conversar, né? Eu lembro que você perguntou, você não vai sair, você não quer ser, né? Natural, né? Uhum. Tantas vezes vice, né? Ser candidato a presidente. Eu disse que não era o momento ainda. E aí a gente começou, praticamente a nossa amizade começou ali, imagina. Então... Por esse respeito, né? Uhum. De você chegar para mim e perguntar, cara, você não quer mesmo? E se você não quer, eu acho que é natural que você seja, mas se você não for, eu me sinto livre aí para encarar esse rojão. Esse momento foi bem bacana, porque foi realmente uma ideia, foi isso, né? Foi trazer um conforto para que a gente não tivesse nenhum atrito, entrando numa gestão com atrito. Fiquei muito feliz, na verdade, de ter me dado essa oportunidade. E aí, por fim, você foi compensado, você está indo numa gestão muito boa também, graças a Deus, tá? Mas a gente se conheceu nesse período, beleza? E o que eu quero saber é o seguinte, aí lá você estava já aqui na Deputado, né? Isso, numa casa. Eu quero mostrar o seu projeto, a sua trajetória. A gente consegue comprar a sede própria em 2004, é até curioso. Eu tinha comprado um terreno na Gago Coutinho, né, que é uma travessa ali, muito próximo. E aí mandei limpar o terreno e a gente já estava vendo o projeto para construir, ia ser uma sede de escritório mesmo, né? Terreno um pouco menor, 150 metros, alguma coisa assim, que eu comprei até do Eudes do cartório, né? E aí, eu estou passando em frente, né, onde a MPCOM hoje, está lá uma placa de vende da Vilela na época. O Nobre estava na Vilela. E aí eu, por curiosidade, falei assim, Nobre, tem uma casa vendendo, né, próximo terreno que eu comprei, quanto é? Quando ele falou o valor, acho que 65 mil reais na época, mais ou menos por aí. Eu falei, eu tinha pagado 20 no terreno, e era maior, era na avenida. Eu falei assim, deixa eu entender um pouco mais sobre isso, né? Uhum. E aí a gente foi visitar e foi uma grata surpresa. Era uma casinha muito, muito humilde, né? Uma casa já em 2004, devia ter uns 70 anos aquela casa. Ela é bem da casa. E aí, para mim tava tudo maravilhoso, eu não sei como é que eu ia comprar, né? Uhum. Eu tinha o dinheiro para construir, na verdade. Eu não sei como é que eu ia comprar, porque o dinheiro que eu tinha para construir não dava para comprar a casa. E aí, quando ele falou assim, nossa, esse quintal legal, era um quintal pequeno, né? Pavimentado, tal, azulejado. O que é aquela portinha ali? Achei que era um quarto de despejo, né? Aí quando ele falou assim, não, vem cá, deixa eu mostrar. Quando ele abre, tinha mais outro terreno. Tinha o terreno da casa, tinha o terreno, sim, né? Com árvores frutíferas, com tudo mais. Eu falei assim, nossa, é muito bom, né? O negócio. E aí, tinha uma questão de uso capião. Eles até falaram assim, ó, eu já vi o uso capião, o inventário, o valor do inventário é X reais, eu tiro do valor e você toca esse inventário. E aí eu sei que eu saí alienando o carro, pegando empréstimo, pedindo dinheiro para parente. Sim, né? Como é que é? Às vezes as pessoas veem isso hoje, né? A estrutura que você está lá, graças a Deus, mas não sabe também que a gente... E aí a gente comprou, reformou, entrou para dentro, a gente pagava aluguel na época ali, no prédio ali do lado do X, né? E aí colocamos para vender o terreno, e aí apareceu um rapaz que queria o terreno, já comprou. Aí uma entradinha que ele deu, eu já comecei a pagar as pessoas, né? E graças a Deus tudo certo. Legal. Hoje você tem lá uma bela estrutura, sim, tem academia, ensino inclusive, né? Conseguimos gerar ali, além de manter a sede própria, né? Geramos uma renda, né? Então hoje tem uma academia que está lá.
Embaixo a gente poderia ter feito um escritório muito maior, mas eu entendi que quanto maior, mais bagunça, né? Então, hoje a gente está em 120 metros, se eu não me engano. Tá muito bem. Muito bem, isso que eu ia falar, né? Estruturado. Muito bem, Tem uma outra empresa de a área de visualização, a UCB, de Lancentar, que está lá também. Gostei daquele seu espaço que eu fui visitar você recentemente, com aquela sala de reunião. O nosso puxadinho, né? Ficou maravilhoso, sim. Parabéns. Tá bom. Cara, muito bom, muito legal. A gente quer justamente falar isso pro pessoal. Nós vamos falar um pouquinho agora, porque aí a gente se conheceu nesse período, mas a gente não virou. Na verdade, eu só me tornei cliente seu alguns anos depois que eu saí da gestão, inclusive da presidência, não? 2000 Foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Provavelmente 2018, 2019. Por aí, mais ou menos, na saída aí que a gente fez a troca pelo escritório. Que a gente já estava se relacionando muito bem com a questão da associação comercial e tudo, ver aquela história da credibilidade e tudo, né? E a gente fez uma troca no período, hoje sou seu cliente. A gente, pensando, é que a gente nunca provou pensar nisso, né? Mas a gente tem alguns momentos de troca, né? Entre eu e você. Verdade. Eu sei que você vai comentar logo, mas eu tenho que aproveitar esse gancho, BNI, né? BNI. Não sei se você se recorda, mas deve ter sido ali em maio, junho de 2015. Faz tempo, hein? 2015. 2015. Você fala assim pra mim, tem um grupo de empresários que se reúne lá em Mogi, eu tô indo ver, você não quer ir? Eu falei, quero, claro. A gente acordou cedo aquele dia, chegamos lá, foi uma reunião muito legal, né? Eu lembro que eu, como contador, comecei a somar as ONFs, né? Que é o resultado que o pessoal conseguiu conquistar. E aí a gente veio conversando, né? E você falou assim, legal, mas acho que no momento não é pra mim e tal, e você, né? Eu falei assim, olha, se não tivesse contador lá, eu iria, né? Porque tem exclusividade de cadeira, você não consegue ter 2 contadores no mesmo grupo, né? Mas sério? Você lembra que você falou assim, sério? Você ia acordar todo dia cedo para estar lá em Mogi esse horário? Eu falei, sim, eu já havia entendido, né, como é que funcionava e achava que fazia muito sentido. E aí você falou assim para mim, tem um grupo em Suzano que está formando, parece que tentou formar uma primeira vez, não deu certo, mas eles estão com esse interesse de formar de novo. Me fala, né, quando me passa o contato, e aí você me passou e tal. E aí, hoje, né, estou há quase 10 anos aqui no BNI. Você ia falar, né? O projeto, na verdade, essa entrada no BNI deu um alavanco nos seus negócios no sentido da contabilidade, no sentido como pessoa. Eu, como pessoa, posso falar para você que você melhorou muito. Isso eu já falei isso para você, sim, né? Sim. Logo no começo mesmo deu para sentir isso. É isso mesmo, BNI... Então, o BNI é realmente um divisor de águas na vida profissional, na vida pessoal e no escritório, né? A MPCom mudou muito, né? A gente fala, né, que a empresa é o reflexo do dono, né? Então, com certeza, eu mudei também junto. A gente tinha uma estratégia de trabalho que era boa, né? Mas ela não era 100%, né? Era o quê? Era ser profissional, ser muito determinado em atender o cliente, resolver os problemas dele. E aí a gente entendia que a gente trabalhando bem, a gente traria mais clientes, porque os clientes falariam para outras pessoas. E realmente estava indo, né, organicamente, né, o pessoal usa esse termo agora. Porém, a gente viu que não tinha a velocidade que a gente gostaria que acontecesse. E eu era um cara muito técnico, muito atrás da mesa, né, muito bicho do mato, vamos dizer assim, né. E aí não tinha muito contato com pessoas, até falava com o cliente por telefone, mas sempre ali pensando na parte técnica, nunca em pessoas, nunca em relacionamento, que é o network. Quando a gente vem para o network, é até um fato engraçado, a gente lança o grupo em 2016, em março de 2016, dia 8. E aí a gente enche o Bulk-O com 300 pessoas. Foi um evento que parou a cidade, sim, foi muito legal. E o que acontece? Até um fato engraçado. Como eu não lidava muito com o público, né, era muito limitado, eu conversava às vezes com 2 clientes na semana. Imagina num dia, né? E ali num dia eu devo ter conversado com 50, 60 pessoas. E aí fizemos com maestria o lançamento, foi muito legal. Só que eu chego em casa e meio que cansado, deito na cama, acordo 5 horas da tarde, quer dizer... A energia que eu tive que desprender, né, para estar ali naquele momento foi bem grande. E aí eu vi que eu precisava trabalhar isso, né? Então, trabalhar com o público, lidar com pessoas, eu preciso, né, dosar essa energia para a gente poder ter bastante êxito. Hoje eu até faço naturalmente, né? Eu brinco, né? Falo que ninguém começa no supino com 30 de cada lado, né? Você começa com a barra vazia, né? Põe 5, 10 quilos de cada lado. Então é isso.
Eu fui, Preparo, né? eu fui praticando network, entendendo como conseguir fazer isso funcionar com bastante êxito. E aí a gente começa a falar com muitos empresários, né? Enfim, então, a gente fala muito de ambiente hoje. É um ambiente que muitas ideias, muitos projetos, você acaba, se você quer, né, ser uma pessoa, se você quer ser alguém, né, num segmento, numa área, você precisa conviver com pessoas desse segmento, dessa área, porque essa ambiência vai fazer você crescer. E de fato, comecei a buscar autoconhecimento, crescimento profissional, treinamentos. E aí é muito uma frase que o pessoal fala que é do Einstein, né? Que uma mente que se abre, né, para o conhecimento nunca mais volta para o mesmo tamanho. Então, sempre está procurando coisas novas. Hoje eu estou fazendo MBM também, que é um treinamento que muitos dos nossos amigos já fizeram. Eu estou aí na quinta, indo para a quinta, sexta mentoria. É um treinamento bem legal. Tá dando Você faz em Mogi? Mogi, isso. Já recebi aí os colegas, já recebi um pessoal aí que tal. O próprio Adriano da companhia também iniciou. Ele é da minha turma. Da sua turma? Isso. Legal. Deixa eu falar uma coisa, eu recebi o Medina aqui, né, Ricardo? Medina, que é o atual presidente hoje do grupo de Poá, né, que é o Advance AT, né, de Poá. Hoje você é um dos coordenadores, não é isso? Como é que é isso? Conta pra mim. É curioso isso, né? Então, eu estava com 8 anos de BNI, e aí sabe quando você fala assim, acho que eu vou sair, vou deixar um funcionário, vou deixar minha filha. Só que aí a gente começou a mexer na empresa, em Pecom. A gente começou a criar um departamento comercial, ter uma estrutura, um marketing, né? Hoje, não sei se você acompanha, a gente está nas redes sociais. Você tá forte. As meninas lá do marketing estão mandando bem, né? E aí, eu tenho uma consultoria, o Gabriel, meu amigo, e aí a gente faz um estudo, né? Eu falei assim, olha, me fala de onde vêm seus clientes, né? E aí a gente começou a fazer um estudo, de 34 que tinham entrado no ano, 27 eram BNI. Ele não me chamou de burro, né? Mas ele falou assim, não é inteligente sair agora, né? E aí eu dou uma guinada, em vez do cara que vai sair, eu começo a me aprofundar mais. Fiz o treinamento de diretor-consultor. Eu começo como embaixador do grupo de Mogi do Prisma, que é o grupo que a gente visitou lá em 2015. É uma honra para mim voltar para lá como embaixador. Fico ali algum tempo, faço a revisão do treinamento, a gente precisa fazer uma vez por ano, né? Faço essa revisão. E aí o Luiz Farias, que é o diretor de área, fala assim, olha, eu acho que eu vou ter uma oportunidade em Poá e eu gostaria que você fosse diretor-consultor em Poá. Cara, legal. Fiquei um pouco... O Prisma é um grupo grande, né? Tinha mais de 60 membros. Você chegou a fazer a presidência? Do BNI, sim. Sim. Foi durante a pandemia. Ah, tá. Durante a pandemia. Tá. E aí eu venho para diretor consultor do Advance e tô aí. A gente está nessa luta aí de fazer o grupo crescer e ajudá-lo aí dentro da mentoria. É o que eu falei com o Medina, né? Que acho que você também já reforçou, vai reforçar mais ainda isso. O Beni também, na verdade, ele traz o network, mas ele traz também muitos treinamentos, né? Que faz a pessoa se desenvolver pessoalmente, em oratória, em comunicação e tudo mais, né? Aquela dinâmica que vocês têm de 30 segundos para falar do seu negócio, aquilo é muito bacana. Mas fora isso, eu sei que vocês têm todo, como você acabou de falar, você passou por um treinamento para ser um coordenador, não é isso? Sim. A gente, além de ter o treinamento para ser diretor-consultor, né, que é o mesmo curso de treinamento de embaixador, dentro do BNI a gente tem os treinamentos das funções. Então, é um modelo de 6 meses de liderança. Então, hoje eu estou com o vice-presidente do meu grupo, né, o famoso VP. E aí a gente troca, né? Cada 6 meses renova, porque tem que ter um pessoal com energia nova, com uma nova vibe, né? Para poder tocar o grupo. Você acha um tempo legal, 6 meses? Sim, eu acho. Eu não sei, a gente participa de algumas ações e às vezes até mesmo um mandato de 1 ano, 2 que seja, ele parece um mandato curto, vamos dizer assim, né? Mas 6 meses... Sim, como o BNI tem uma estrutura determinada, tem uma reunião, tem um protocolo, o presidente é obrigado a seguir esse protocolo, então ele não consegue fugir muito. O que acontece, que é interessante, é a performance do grupo. Aí sim, ele pode agir, pode trazer novidades. E você tocar um grupo de empresários, as pessoas pensam, né? É um grupo de empresários, eles já sabem o que fazer. Mas você é um maestro ali, se você não fizer a regência, não vai sair música. Então, na verdade, 6 meses é o prazo ideal, porque a nova gestão, né, que agora vai assumir, que é do Okamoto, já está se preparando, já sabe quem são, vão fazer os treinamentos agora em setembro, então, já aquece motor e tem essa transição. A gente não pode perder velocidade, é uma corrida de revezamento. Então, já está
quase pegando ali o canudo para continuar correndo. Então, na verdade, ele vai empreender a energia nos 4 meses. Então, você procura ali, né, buscar essa performance dentro do grupo. E aí, é claro que você sendo membro e tocando o grupo também você baixa um pouco a energia, né? Porque não tem como você fazer os dois de forma com excelência. E você vai optar pela presidência, né? Você quer ter essa visibilidade. Então é interessante que esses 6 meses é o ideal. Já tive situação de eu dobrar, né? Ficar 1 ano, é possível fazer isso. Ah, tá. Pode ser gradual. Pode. Mas não é o ideal. O ideal realmente é esse revezamento, para que cada um seja presidente, né? Seja VP e entenda como é que funciona o grupo. Metodologia, né? Metodologia tem que seguir. Legal. Bom, BNI eu acho que é isso, né? Nós já falamos bastante do BNI. Vamos vir agora um pouquinho aí, porque você realmente é um garoto propaganda agora, realmente está nas redes sociais. E eu tenho que cumprimentá-lo e falar para você da dinâmica que você deu aí também numa instituição que você é presidente, que é a CIP. A nossa famosa CIP aí, o grande carinho que a gente tem para essa entidade, você compartilha disso comigo com certeza. E você deu uma dinâmica muito forte para a CIP nas redes sociais também, né? Isso conta um pouquinho da sua vinda para a presidência, que foi uma luta. Vou deixar bem claro para todos aqui, para a gente fazer esse rapaz vir para a presidência da associação, né? Porque ele estava lá como vice, fez a vice de vários presidentes aí, tinha muita bagagem para poder estar na presidência com certeza, e foi relutante para entrar na presidência, mas graças a Deus conseguimos trazer para a presidência. Você está fazendo uma presidência aí de excelência na associação comercial. Então conta um pouquinho aí dessa sua chegada na associação comercial. A gente vem para a associação, eu acho que é o momento, né? Na verdade, quando eu não tinha essa possibilidade, realmente não era o momento. E hoje, desempenhando o trabalho, a gente percebe que realmente era para ser agora, né? A gente pega a associação muito bem, né? Você trouxe para aquela sede, né? Eu lembro que quando a gente visitou junto, eu falei assim, eu quero te mostrar. Eu falei, cara, não, aqui não dá. E você, né, enxergava muito mais longe do que eu. Trouxe ali aquela sede, né? Deu aquela repaginada, ficou muito legal. Depois vem o Rodolfo, traz a parceria com o Cicobi, né? Hoje o Cicobi está lá como não uma agência, né? Um escritório de negócios, né? Um ponto de atendimento. E aí dá mais um gás, né? Então, aquele bolo que estava muito bom, recebe uma cereja, né? E aí, quando eu assumo, mais técnico, né? Por mais que eu tenha crescido, né? Nessa questão de relacionamento, mais técnico. Aí vem, estruturo algumas coisas que estavam boas, mas que eu achava que podia melhorar. E aí a gente vem nessa pegada, né? De trazer mais o empresário poense para a cidade não, para a associação, trazendo treinamentos, cursos, parcerias. Hoje a gente tem parceria com o Sebrae, a gente tem uma boa convivência com o governo hoje, né? Tem espaço também para trazer esses cursos, né? Sim, foi na época que eu era que eu estava na gestão, que eu sentia muita falta disso, um espaço para você trazer o empresário para conhecer a entidade. Hoje, fazendo propaganda da associação, hoje o ambiente lá é muito bom, tem um ar-condicionado, né, que você colocou na época, então é uma sala climatizada, por mais que esteja calor ou frio, a gente consegue ali atender com bastante conforto. Tem uma sala de treinamento, né, com 30 pessoas, de forma confortável a gente consegue atender ali. Trocamos aquele projetor, um projetor mais moderno e tal. Sim. E hoje tem um espaço muito, muito legal para receber. Falando de parceria, a gente tem parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio, né, com a doutora Jerusa, a secretária. Coisa que a gente não tinha antes no governo anterior. Né? A gente sabe ajuda muito, né? Ajuda muito, né? Você está ligado com não adianta você querer, né? Você precisa ter parceiros que vão conseguir desenvolver. E a gente tem feito alguns projetos em parceria muito legais. Inclusive, a gente vai ter um treinamento para auxiliar de logística, vão ser 20 vagas, vai ser realizado ali na associação. A ideia é essa, trabalhar a preparação do empresário, do comerciante, para que ele consiga vender melhor, né, e mais, e também qualificar a mão de obra, que hoje é uma das grandes dificuldades do empresário. Né? Você tem tentado trazer o empresário ali com a associação para conhecer, para estar fazendo um network também, com alguns cafés que eu tenho. Sim, a gente tem um café para empresários, né, que é toda terça-feira não, uma terça-feira por mês.
E a gente tenta trazer até algum diretor, um associado, para também, né, ter essa valorização dos associados. Traz algum tema relevante e às vezes é uma palestra, às vezes é um bate-papo, mas sempre saindo ali com mais conhecimento. Recentemente também teve alguma coisa do Banco do Povo, esse Banco de São Paulo, foi isso? Uma entidade também do Sim. Estado que, junto com a parceria da associação, da Secretaria. Da Secretaria, né? Sim, nós tivemos a rodada de crédito, então os maiores bancos da cidade foram para lá. Rodada de crédito. Rodada de crédito, né? Uhum. E aí nós trouxemos essa possibilidade de conversar diretamente com o gerente, comparar até, porque nós estávamos ali com Santander, com Caixa, né, com o próprio Sicoob. Então tinham bancos ali, o Banco do Povo também estava representado ali pela Secretaria. Quando você chegou, eu estava com um jovem aqui, dando um treinamentozinho para mim aqui, porque eu sou da velha guarda, eu estava precisando de um treinamentozinho aqui para poder desenrolar algumas coisas nesse podcast, que é o Davi. E o Davi, na verdade, ele está conosco através de um programa da Associação Comercial, que é o Jovem Aprendiz, né? Ou, na verdade, o estagiário. Fala um pouquinho que isso daí é uma coisa fabulosa, para quem cola atende muito bem, e para os empresários, eu acredito que é um grande case para a associação, não é isso? Sim, é o rompimento de um senso comum, né? Você quer dar emprego para um jovem, mas o jovem nunca trabalhou, não tem experiência. Mas como é que ele vai ter experiência se ele não tem o primeiro emprego? Então, essa questão do ITAL, né? Do Instituto Talentos, o fornecimento de estagiários, né? Então a gente consegue pegar estagiários da cidade e fornecer para a sua empresa. Ela realmente é uma abertura de portas, né? Ela ajuda as empresas porque, de fato, em alguns momentos o empresário não tem como pagar o piso da categoria, os benefícios, mas ele precisa ter uma mão de obra, nem que seja por meio período, que é o máximo, né? São 6 horas que o estagiário pode trabalhar. O meu a gente capta ele 9 da manhã e ele sai às 4, se não me engano. Mas enfim, ele compra um período de 6 horas. Então a gente acha. Você pode colocar um intervalo de refeição aí no meio. Isso, a gente colocou, a gente achou uma janela legal. Entendeu? E aí fica a dica também. O associado, ou né, o empresário que está vendo esse podcast que não é associado, procure a associação, se associe. E aí a gente tem uma solução que é muito legal. Você quer dar emprego para um jovem, mas você não consegue pagar o piso, até porque ele não vai desenvolver, ele não sabe o que fazer na sua empresa. Então você pega um jovem ali e ele não está estudando. Então, pela FAC, Faculdade da... Eu ia te falar sobre isso, eu ia te perguntar justamente, que tem essa opção sim, também, né? Então a gente consegue matricular ele na FAC, ele torna-se pronto, né? Digo, habilitado, na verdade, a palavra, a ser um estagiário. Então, você contrata a FAC, ele vai estudar na FAC, mas na faculdade de EAD, um curso de tecnólogo, ele pode ser estagiário, e aí ele começa a estagiar na sua empresa. E veja, olha que legal, você ajudou a empresa e ainda você está mudando a vida de uma pessoa. Não, você vê o jovem, o Davi aqui que está conosco, ele está 2, 3 meses, o desenvolvimento dele também e o raciocínio dos jovens hoje, né, na área de tecnologia e tudo mais, que é o setor que ele está. Eles nascem sabendo, né? É fabuloso. E você consegue pegar, ele, por exemplo, é um case realmente bacana, como jovem, né? Um jovem dedicado, um jovem realmente atento ao trabalho. E na área aqui que eu coloquei ele também, acho que vestiu perfeitamente ali, foi uma seleção que a gente fez com vocês lá. Então, esse programa fabuloso, a faculdade EAD também fabuloso, e dentro da associação nós temos mais o que, assim, de programas que você gosta pôr como case? Eu vou te falar que eu vim para a associação por conta dos descontos. Hoje a gente tem uma rede de associados, então nós temos vários descontos. Vou contar o meu case, né? As minhas filhas estavam no AMEF na época. E aí, 3 meninas, né? 3 mensalidades. E aí eu fiquei sabendo que se associando pela associação, eu acho que eu vim por isso mesmo. Então, sendo associado, eu consegui um desconto que, para um mês, para mim, já dava a anuidade da associação. É isso que eu ia falar. Eu me lembro também que quando eu estava na presidência, na administração e tudo mais, eu tinha filho também no colégio, inclusive, colégio, um grande amigo nosso, um grande colégio na cidade, Deliberato, na cidade de Deliberato. E era um bom desconto, que já compensava realmente um mês, pelo menos, o valor da mensalidade, né? Então, eu acho que também, muito bem colocado. E aí nós temos os produtos, né? Hoje, negativação e consulta de crédito. Então, por incrível que pareça, mesmo tendo cartão de crédito, tendo algumas linhas aí,
pessoa ainda consulta, né? Quando quer vender a prazo, principalmente, né? Então, nós temos algumas indústrias aí que usam da nossa consulta. Temos certificado digital também, nós temos vários produtos, né? Celular, AC celular. Hoje a associação ela usa, né, esse sistema. É um pacote, né? Marcas e patentes. Nós temos a questão de importação também. A câmera de arbitragem deu certo? Não, não chegamos a habilitar, mas é um produto que é um tem produto também. Que tem, sim. que pode ser trabalhado, né? Mas hoje, de fato, nós temos consultas, a FAC e o Instituto Quintal como principais produtos aí da associação. Como eu te falei, você também tem feito um trabalho muito bom aí, não só na MPCom, mas também na associação comercial na área de digital, né, na verdade, assim, de rede. Vocês também, nós, né, porque eu posso me pôr, porque eu sou um dos associados, sou um dos presidentes lá também, temos, na verdade, hoje um portal da associação, né, onde a gente tem os empresários lá, é um portal que eu posso dizer, ou é um grupo? Nós refizemos o site da associação numa linguagem mais atual. E o site tem todas as características lá, temos uma painel dos ex-presidentes, temos algumas funcionalidades lá bem interessantes. Mas eu acho que a maior delas é a questão do portal do emprego. Ali o empresário consegue gerar as vagas, né, cadastrar as vagas, e os candidatos podem incluir os seus currículos, mas não incluir um currículo, né? Quantas vezes você já teve que olhar um currículo e marcar? Não é uma coisa muito prática, né? E ali o candidato ele pode imputar, né? Pode digitar ali os seus dados, as características que ele tem. E aí o que acontece? O empresário ele vai ter a vaga e o candidato vai ter as condições, né? Que são necessárias. Então ele consegue encaixar isso de uma forma. E o próprio sistema, o próprio site dá os possíveis candidatos que ele precisa. Tá, isso agiliza muito isso na seleção. Isso aí, na verdade, o candidato pode entrar no portal e fazer o seu acesso dos seus dados? Pode. Isso chega a ser uma referência na Lei Geral de Proteção de Dados, porque ele que está imputando os dados deles, só para me entender? Sim. Não, tranquilo, porque ali quando ele faz, ele autoriza, né, a divulgação desses dados. Isso que eu queria entender, porque a gente tem hoje muito forte isso, né, Lei de Proteção de Dados. Né? Eu, na verdade, você sabe que a gente tem um grupo aí que você também acompanha e me ajuda muito, e eu comecei a implantar me pedir alguns currículos, e aí me alertaram sobre isso, né? Que na verdade, se for para ser, tem que ser pelo caminho que você fez. A pessoa imputar os dados dele, porque ele está já automaticamente dando autorização. Acho que é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter, né? Eu, inclusive, parei com isso aí, porque realmente não era assim que funcionava. Legal. Cara, vamos então voltar agora a uma outra coisa que nós temos em comum, né? Rotary Club. Você é meu afiliado de Rotary Club. Exatamente. Quem me botou nessa foi a doutora Sidneia, a grande Sidneia, ela é minha madrinha, né? Que a gente veio por Rotary através do convite dela. E aí, posteriormente, em cima de algumas visitas, algumas coisas, nós fizemos os encontros de empresário, que aliás, só comunicando, nós vamos ter o 7º encontro aí. E num dos encontros aí eu consegui laçar você, né? Como um possível afiliado. E aí veio, se filiou e hoje você é meu afiliado aí no Rotary Club. Conta um pouquinho do Rotary, o que você acha do Rotary? Olha, eu penso o seguinte, que em algum momento a gente precisa devolver para a sociedade aquilo que a gente conquistou, né? De alguma forma ajudar quem precisa ser ajudado. Eu faço um exemplo muito prático, né? Você pode, né, comprar ali meia dúzia de cesta básica e distribuir em algum lugar ou dar para uma associação. Mas, de fato, o que isso está ajudando de verdade? E aí no Rotary eu encontrei essa possibilidade de fazer companheiros, né, de ter essa amizade que a gente tem e ajudar muito mais. Tem um projeto que o Paulo, né, que é o filho da doutora Sidneia, começou, que é um trabalho com as grávidas, né, com as puérperas, né, aquelas que acabaram de ter o neném. E eu acho que é um trabalho sensacional. E hoje, mais do que nunca, tocando no seu coração com a filha. Exatamente. Toca mais ainda. Então, você vê que é um trabalho multiplicador. Você não está simplesmente ali entregando, dando um dinheiro, você está participando. Então, a gente faz um café para ela, recebe. Trouxeram crianças, eu fiquei lá, tio da creche, né, cuidando das crianças. É muito bacana. Você e a esposa lá, gente... Então, tem os palestrantes, a gente gera conteúdo, né? Elas saem dali melhores, né?
pessoas, mães, né, elas vão conseguir ser mães de uma melhor forma. E isso não tem preço, né? Então tem o almoço da PAI também, que a gente acaba ajudando. Então, os nossos eventos, o caldo, em breve nós vamos ter a costelada aí, todos eles são na verdade voltados aí para alguma ação posterior, né? O valor arrecadado vai para alguma ação, nosso banco de cadeira de roda. Então, a gente entrou naquele projeto grande da doutora Sidneia, que foi o Soro dos Jovens, né? Foi um projeto muito legal. E ali a gente alegrou a vida de muita gente naquele domingo. Naquele domingo foi muito bacana, muito bem lembrado, né? A gente está precisando fazer um novo aí. Eu acho que assim, você consegue ajudar, você consegue ter uma postura, né? De ajudar as pessoas. Mas quando você está no grupo, multiplica, não é? Nós estamos lá em 22, né? 22 membros. Então não é 1 vezes 22, é 1 vezes 60. A gente é exponencial. A coisa acaba crescendo de uma forma que você nem imagina. Legal. E vem aí nosso companheirismo, né? O nosso companheirismo. O Rotary League não é só, né, ajudar as pessoas, as reuniões, né? Mas a gente também tem essa questão do companheirismo. Nós começamos meio tímidos, né? É mesmo. Ia na casa de um, na casa do outro, fazer alguns eventos. Fomos até Guararema, deu muito certo. Não, aliás, fomos até Salesópolis e paramos em Guararema, né? E aí, recentemente, nós fomos até Gramado Canela com um grupo, a gente estava com 17 pessoas, 16 mais a bebê, né? Mais a filha do Paulo, né? Maria Alice. E aí, estamos indo agora para Curitiba, você também vai estar junto. Tô nessa eu consegui estar. Estamos com 23 mais um, né? 23 pessoas mais a Maria Alice. Eu não sei se vai crescer esse grupo ainda. Que surpresa que eu tomei dessa parte aí, muito bacana, muito legal. Tá bom, Fábio, eu coloquei aqui o 7º encontro de empresários aqui na tela. A gente está aí com a graça de ter 20 empresários aí da nossa cidade, mais uma vez prestigiando aí o nosso evento. Vai ser naquele formato o dia inteiro? Dia inteiro, então, das 8 às 18. Você não está aí ainda, mas fica aqui o convite, né? Porque a gente está aproveitando nas visitas aí do pessoal. Sempre estava sempre conosco aí. Inclusive aconteceu um fato interessante com um amigo esses dias, que ele olhou para mim que a gente tá faltando alguns, um é você mesmo. Pô, eu participei de todos, você não me chamou para participar? Pô, eu falei, não, sabe o que é? É que muitas vezes os amigos participam de todos e tem um momento nele aí que às vezes não está muito bom, a gente fica aguardando um pouquinho. Mas estou aqui abrindo um convite para você, se você quiser estar conosco aí mais uma vez. Bora lá. Será uma honra estar com a MPCom aí. E a Associação Comercial já é um dos nossos patrocinadores, não, na verdade apoiadores, está sempre nesse projeto conosco aí. Eu espero poder colocar também a Associação Comercial aí como um dos apoiadores nossos, todo o evento. Até porque a gente procura fazer deste grupo, na verdade, um celeiro aí, né? Assim e vice-versa da Associação Comercial. Para que a gente possa estar trazendo um empresário para entender a importância de você fazer network, né? Exatamente. Eu acho que assim, fica o meu convite, né? E minha sugestão do empresário, porque normalmente ele está sempre corrido, né? Sempre comprando, vendendo, sempre, sabe, muito atribulado. Então, pega um momento, dá uma passada lá, né? Verifica a grade, né, das palestras, né? Né? No último teve palestrantes muito, muito bons, né? Inclusive eu, brincadeira. Mas sim, traz conteúdo que acaba deixando você mais apto a lidar com o dia a dia. Então, às vezes, num insight que você tem ali, você já consegue mudar algumas coisas na sua empresa e ter mais sucesso. Então, vale muito a pena. Bacana. Fica novamente aí o convite para uma palestra sua, que a gente já tinha até conversado um pouquinho sobre isso. Até aguardei você vir aqui para a gente conversar. A última sua que você fez lá foi sobre a reforma tributária. Reforma tributária, né? Ela começa agora em janeiro de 2026, em teste, né? Ali para os testes. Mas assim, o empresário, e eu até entendo ele tem razão nisso. No Brasil nada pega. Você vê, o E-Social levou 10 anos para entrar em funcionamento. O E-Social é a folha de pagamento pelo governo, né? E aí o pessoal fala assim, não, isso não vai pegar. Eu preciso alertar vocês, é uma lei, o governo tem que aplicar e não tem jeito. Então, você vai ter aí a simplificação de impostos, né? É o IVA, né? É o IVA. É o IVA, porém dual, né? Em vez de a gente ter apenas um imposto, a gente vai ter dois. O primeiro que é o IBS, né? Que é ICMS e ISS. Então a gente tem um imposto estadual municipal, que vai se tornar apenas um. E o outro é o CBS, que é o COFINS, o PIS e o IPI, que vão se tornar o CBS. Então, inicialmente a gente começa com a alíquota teste, 0,90 e 0,10.
porque eles querem testar o sistema. Na verdade, você não vai pagar esse valor. E se você pagar, você pode compensar com os seus impostos normais. Então, e isso vai até 2033, ao final do processo. Só para eu entender, eu acho que você deve ter essa informação, vamos aproveitar na verdade, né? Hoje, quando você se migrar para isso, na verdade, você já vai ter um desconto automático, é isso que eu entendi, do governo no boleto que você fez para o seu cliente, já vai ser tirado esses impostos, essa carga tributária, no momento. O split payment, né, que é a divisão de pagamento, ela ainda não está muito clara para a gente se ela vai ser obrigatória. Mas, de fato, isso que você falou é verdade. Então, quando eu emito a nota, eu vinculo o meu boleto com essa nota. Então, sistema bancário. Eu tenho uma amarração nota-boleto. Quando o meu cliente me paga, automaticamente o banco vai verificar dentro do meu saldo ali na minha conta corrente fiscal se eu tenho créditos, porque no sistema de IVA, tudo que você compra gera crédito. E aí você paga o imposto da diferença. Para quem lida com ICMS, é quase como se fosse um ICMS. E aí o que acontece? Se você tiver crédito superior ao valor que você tem que pagar, você recebe o boleto cheio. Mas se você não tiver, o governo já vai descontar o imposto ali na fonte. Brincadeira, né? Vamos deixar um pouquinho disso aí, talvez com essa sua palestra que você vai nos dar aí. Tem alguma outra coisa que você possa estar aí trazendo para nos abrilhantar em novembro que a gente vai estar fazendo aí? Eu tive um convite do Diego da IU Digital, né? Ele toda sexta-feira ele tem uma reunião de alinhamento, ele falou, vai lá palestrar e tal. Aí eu falei, o que você precisa? Precisa fazer uma coisa de network. Eu falei, comunicação, né? Então, comunicação também é legal. E eu, na sexta-feira passada, eu fiz uma palestra para ele sobre comunicação, contando a minha história, né, como a comunicação foi importante para mim conseguir chegar onde eu cheguei. Quando eu digo comunicação... perguntar, o que você quer dizer? É comunicação efetiva mesmo, é saber se comunicar, ser claro, né, nas coisas que você quer passar. E, na verdade, as pessoas acham que falar, né, eu sei falar, né, mas você sabe se comunicar? A pessoa do outro lado está entendendo o que você está falando? Então é uma situação dessa... Eu não vou dar spoiler, né? Legal. Mas são coisas que eu acabei aprendendo. Oratória, né? Como se posicionar. Então, eu dei algumas dicas para os jovens de lá, uma empresa, uma base muito nova, né? 20 e poucos anos. E além desse pedido, se originou numa pergunta de um amigo da minha filha mais velha, da Bia, né? Ele chegou para mim e perguntou assim: você é um cara que já chegou num lugar legal, né? Você é um empresário que tem sucesso. Eu estou começando agora, qual dica que você me daria, né? E eu disse para ele, invista em comunicação, em aprender a se comunicar. E ele ficou exatamente como você, com essa cara, mas eu falo, né? As pessoas não entendem, o que seria isso, né? E aí eu dei o seguinte exemplo para ele. Quantas vezes num projeto da área de TI tem alguém que sabe menos que você, não consegue resolver as coisas como você, mas às vezes está num cargo de liderança de destaque, porque ele sabe se comunicar, ele sabe se posicionar, ele sabe o momento de falar, então ele acaba se destacando. Então, por muitas vezes, as pessoas que às vezes não têm tanta bagagem técnica, mas conseguem se interrelacionar com as pessoas, acabam tendo mais destaque. É muito sobre isso. Bacana, então vamos pensar nessa daí, né? Um tema. Uma coisa que eu estava vendo, inclusive num marketing seu de rede que eu já vi aí, a questão da escolha para o próximo ano, se ser simples nacional, se ser lucro presumido, se ser... Só dá uma pincelada nisso aí para mim. A gente tem como costume no escritório, nessa época agora do ano, começo de outubro, sempre começar a analisar o que aconteceu nas empresas, né, durante 2024 agora, 2025, perdão, e aí já dimensionar ela para o próximo ano. Então, fazer esse comparativo, o que ela pagou de imposto em 2025, se para 2026 não seria interessante ir para o lucro presumido. Normalmente não é, porque as empresas têm muita folha de pagamento, a folha de pagamento é maior em carga. Mas, de fato, em alguns momentos isso acontece. Acontece até que em uma empresa nossa, que aconteceu no meio do ano. Ele começou a faturar muito, e aí a gente identificou que não valia a pena ele ficar no Simples Nacional. Ele foi por lucro presumido, nós pedimos restituição daquele que foi pago a maior e ele já tem recebido alguns valores também. Isso é bem interessante. Aproveitando, o seu escritório, então, faz esse acompanhamento junto ao cliente para que ele possa ter um parâmetro para o próximo ano, se ele deve permanecer... Legal. Inclusive as empresas que por algum motivo não se enquadram. Não esqueça de passar isso para quem cola, tá? Sim. As empresas que por algum motivo recebem a comunicação, né, da exclusão do Simples, a gente briga ali, vai até o último momento para manter a empresa dentro do Simples. O meu caso.
A gente briga todo ano. Mas o IVA vai trazer prejuízo para o Simples Nacional, na sua opinião? Essa pergunta ela é muito interessante. Então, quando a gente pensa em B2C, né, que é a empresa lidando com o consumidor final, eu entendo que o caminho seria manter o Simples Nacional, porque, de fato, as pessoas não vão querer crédito, pessoa física. Mas quando tem um B2B, que é a empresa para empresa, as empresas vão querer crédito. Então, eu acho que existe a possibilidade de fazer o híbrido. A gente ainda não tem muitos detalhes, mas eu vou conseguir ser Simples Nacional e aí ter o benefício da folha e ter essa questão do IVA, né? Porque a grande vantagem para o Simples Nacional, na verdade, é a questão da folha de pagamento. É disparado. Né? Hoje você economiza aí 27% da folha. A minha opção de estar sempre pelo Simples Nacional não convite para você, e acho que a maioria dos empresários é isso. É pela questão da folha, é um valor muito expressivo. Sim, e aí a grande pergunta ele fica, eu vou pagar mais com imposto, né, com a reforma tributária? Os estudos dizem que não. Fui numa última palestra agora que você recebeu em Mogi, né, lá no espaço da prefeitura. Os estudos dizem que não. Né? No global, eles não vão receber mais impostos, o governo. Mas pode ser que algum setor seja um pouco mais penalizado. E aí, qual que é a diferença? Hoje, às vezes o empresário não tem o costume de pegar a nota do que ele compra, né? Então, dentro dessa estrutura do IVA, tudo que você comprar gera crédito. É interessante aí ter... Vai ser uma mudança de cultura, essa nova forma tributária. Tá bom. Nós vamos ter que ter uma pincelada disso aí no nosso encontro também, fora a comunicação, tá bom? Já deixo você intimado aí para estar conosco, aí falar um pouquinho aí de comunicação, mas que você traga alguma pincelada também desse novo momento que a gente vai viver para o próximo ano aí, para essa nova carga tributária. E você acabou de colocar, na verdade pode ser híbrida aí, você manter um pouco simples. Então vamos deixar anotado aqui que você vai ser um dos meus integrantes aí para falar um pouquinho dessa carga tributária, do IVA, na verdade, ou da tributação e um pouco de comunicação. Okay. Tá fechado? Fechado. Eu vou abrir agora para você aí, como convidado, e você vai falar para mim ali, contar um pouquinho, fazer o seu marketing da sua empresa, da sua contabilidade, tá bom? Vai lá. Bom, a MPCO é uma contabilidade, né, tradicional. Nós temos ali um espaço físico, né, o famoso cafezinho, né, quem quiser tomar, né, o Quintino mesmo já foi naquela sala de reunião nossa, né? Tem até pão de queijo, né? Mas eu brinco tudo isso por quê? Porque, além disso, nós temos aí ferramentas do mundo digital. Então a gente consegue ser uma contabilidade híbrida. Nós temos essa tradição, tem com quem falar, e tem também as ferramentas que agilizam o dia a dia aí do empresário. Tanto que hoje, né, nosso lema é simplifica a gestão da sua empresa. Estamos trazendo cada vez mais ferramentas para simplificar o seu dia a dia. Então, e a gente insiste muito nessa questão do tratamento, né? Então, nós temos aí as obrigações com o governo, mas a gente entende que o principal cliente são vocês. Então, tem um atendimento ali personalizado, humanizado. Eu gosto muito de uma fala que um cliente nosso diz assim, a minha percepção é que vocês estão sempre à minha disposição. E é isso, a gente tenta aí ser um diferencial nesse mar de burocracia, né? Trazer com simplicidade, com bastante transparência, o que a gente pode ajudar as empresas de vocês. Bacana, Fábio. Eu quero, na verdade, agora aproveitar e cumprimentá-lo, que eu acho que no escritório de contabilidade, ele atinge o seu máximo quando está sempre se aperfeiçoando, sempre buscando o que é de atual, né? Eu, como seu cliente, posso falar para vocês aí que realmente o Fábio está sempre em busca de saber o que está acontecendo no momento, né? A informação ou os dados no momento. Muito bom, muito bacana. Legal. Que nem a gente estava conversando aqui do IVA, da tributação, né, da próxima tributação que a gente pode estar optando ou não. Bacana. Parabéns, né, MPCO? Parabéns por receber você. Eu vou abrir para uma geral aqui, que eu vou novamente falar aqui do nosso 7º encontro de empresário. Acontecerá em dia 11 de novembro desse ano. É um grande momento, acho que é uma alegria a gente receber todos vocês lá. O espaço, como do ano passado, vai ser no Rotary Club, nossa casa. Vamos recebê-los com o maior carinho lá, vamos bater um papo, vamos fazer muito network. E vamos ter grandes palestrantes, haja visto aí, como eu já acabei de ganhar um aqui, que é o Fábio. A gente já tinha conversado mais ou menos sobre isso, mas hoje eu estou botando ele assim, na saia justa realmente para não fugir desse compromisso. Fábio, grande abraço, obrigado. Grande abraço para todos aí. Fiquem com Deus. Amém.